ver os alunos que estão aqui demonstra que há um interesse no tema, e eu fico muito feliz. Aqui a gente tem alunos tanto do internato, quanto tem alunos que ainda não entraram do internato aqui da UFRN. O evento do qual você está participando, ele foi uma promoção de 2 ligas. Foi da Liga de Clínica Médica, não é isso, Matheus? E também da Liga de Neurologia. Então, é uma parceria de 2 ligas aqui da UFRN. Então, eu agradeço muito a sua presença. Eu costumo dizer que nessa pandemia a gente conseguiu estreitar mais os laços de reuniões por ferramentas como o Meeting, por exemplo. Então, já que você não pode estar presente fisicamente aqui por enquanto, né? Porque podemos até viabilizar futuramente essa aula. Estou esperando um convite aí, viu? Vou viabilizar uma aula presencial aqui, né? Mas como não é possível ainda, né? Por sua agenda e por questões de tempo, a gente está promovendo esse primeiro encontro virtual, mas eu espero que outros convites possam surgir para que você possa se fazer presente aqui na UFRN. A gente até promover, antigamente, antes da pandemia, tinha alguns momentos, uns fóruns de discussão, e no prédio novo, eu creio que a gente vai conseguir fomentar melhor essa parte de trazer convidados externos para poderem falar sobre determinados assuntos. Então, 6h30, estamos sendo pontuais ao horário que nós combinamos. Vou fazer uma breve apresentação do Dr. Eberson. O Dr. Eberson Cruz, ele é médico pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem residência em clínica médica, o R1 e R2, e o ano adicional de R3 pelo Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, que foi o mesmo hospital que eu fiz a minha residência de neurologia, e ele foi meu preceptor, apesar de você ver que nós temos quase a mesma idade, né? Mas ele foi meu preceptor, ele já foi coordenador da emergência do hospital. Eu sou meio acabadinho, mas é porque eu sou careca. Só a carequinha, mas a gente tem quase a mesma idade, viu? Ele já foi coordenador da emergência do HGF, ele é foi chefe de equipe da UPA do Conjunto Ceará. Conjunto Ceará, para quem não sabe, é como se fosse a Zona Norte, lá em Natal. É um mundo à parte, o Conjunto Ceará. É uma outra cidade, na verdade, então é bem distante também. Ele é professor universitário da Unicristos, do curso de medicina, e atualmente ele é médico assistente e preceptor da enfermaria e do ambulatório de clínica médica e é coordenador do serviço de clínica médica do Hospital Geral de Fortaleza. Ele é superintendente da cooperativa de clínica médica do Ceará, a Coop Clinic, que é onde ele está fazendo essa reunião. É o esposo da Aninha e o pai da Ana Liz. Então, meu amigo, seja bem-vindo. Eu quero dar as boas-vindas em meu nome, em nome da UFRN, nessa noite. E eu espero que você possa tornar a discussão tão produtiva quanto eram as nossas discussões na época da residência, né? Ele fazia visita beira-leito, e eu lembro muito que uma das visitas que mais me marcou foi justamente a visita em que ele decidiu pegar a prescrição de um paciente e discutir item por item com cada um de nós, né? O porquê ter aquele item na prescrição daquele paciente, por que não ter, e contextualizar a prescrição dentro do quadro global do paciente. Porque muitas vezes a gente não tem esse senso crítico, né? E a gente, vocês, enquanto médicos em formação, e nós, na época, como residentes, a gente tem que ter esse senso crítico. Quando é que esse item tem que estar presente na prescrição, quando ele não deve estar presente, e de que maneira isso pode impactar positivamente e negativamente na vida do nosso paciente. Então, mestre Eberson, eu transfiro a palavra para você e fique à vontade para as suas considerações iniciais antes de começar a sua aula. Bom, eu queria agradecer bastante o convite. Eu me sinto lisonjeado por ter sido lembrado do Dr. Yuri, magnânimo aí, com certeza. Com certeza vocês têm uma admiração muito grande por ele, porque eu tenho bastante. Um médico incrível, mas mais do que isso, ele é uma pessoa incrível. É um prazer, assim, agradecer a Deus por te conhecer, porque você é uma grande inspiração mesmo. Pessoa tranquila, calma, competente, né, que se importa com as pessoas, com os pacientes. Então, você sempre foi muito
diferenciado. Então, por isso que eu fiz questão de participar desse momento, né, a pedido seu, porque você é uma pessoa muito importante para mim, você sabe disso. E eu não, assim, o Yuri pegou essa visita, né? Eu não tenho aula pronta desse tema que a gente vai discutir hoje, então eu tenho uma construção do que eu discuto à beira-leito, mas não tinha uma aula pronta sobre isso. Então peço desculpas a vocês sobre isso. Fiz uma aula, espero eu esteja à altura do que vocês esperam. Eu fiz uma aula, eu tinha entendido que ia ter algum residente, outro, fiz uma aula já também assim, não sei se os acadêmicos, vou tentar explicar um pouquinho do começo, então, já que tem acadêmicos que ainda não têm ali o contato inicial com a prescrição, certo? Mas tem residente também aqui, viu? Entraram um residente. Tem. Show. E a gente vou tentar ir do básico, já dando algumas pinceladas mais avançadas. Obviamente, é impossível esgotar esse tema nessa aula, é mais um roteiro, uma orientação. Vou colocar alguns links de algumas fontes de pesquisa, né? A gente, como médico, tem um grande mestre aqui, que foi mestre de todos nós, inclusive do Yuri também, que é o Dr. Jorge Magalhães. Ele fala que com a tecnologia hoje, com o número de artigos que são lançados, a gente precisaria ler 25 artigos por dia, minimamente, das principais revistas, para poder se manter minimamente atualizado. O que é impossível. Acho que nenhuma pessoa consegue fazer isso, que vai ter que passar o dia todo só fazendo isso, né? E a gente, mais do que ler, tem que cuidar dos pacientes também. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente não sabe de tudo, ninguém sabe. Então, hoje a gente tem que usar essas ferramentas de tecnologia para nos ajudar. E eu acho que na prescrição é onde elas mais ajudam. Porque para você lembrar de dose, de diluição, de velocidade de infusão, ajuste para a função renal, lembrar de interação, lembrar qual soro que faz, de todos os remédios que são possíveis ser prescritos, é inviável. Então a gente tem que conhecer os princípios, que é o que a gente vai discutir hoje, as ferramentas que eu posso usar para auxiliar na minha prescrição, e a partir daí a gente vai seguindo e desbravando esse mundo da prescrição médica. Ok, vamos começar então? Manda bala. Vou só projetar aqui a tela. Estão vendo? Sim, estamos vendo, sim. Só um minuto. Vocês estão vendo a tela? Agora não está no modo apresentação ainda. Tá, Pois é, estou tentando botar aqui. Foi? Foi agora? Ainda não. No meu tá. Dá para ver os slides laterais e a tela principal ainda. Foi deixar no meu que já estava, mas eu vou parar e vou compartilhar a tela mesmo. E agora? Agora sim. Show. Vamos lá, pessoal. Assim, eu não tenho costume de dar aula online, então vocês podem interromper quantas vezes quiserem, podem perguntar, certo? Não me deixem falando aqui sozinho, por favor. O Yuri sabe que a visita, na verdade, era quase uma tutoria, eu ficava só perguntando. Então eu vou aqui eventualmente perguntar a vocês, mas é a minha didática, é mais para poder chamar a atenção de vocês para algum ponto importante. Se eu só falar aqui, a retenção de vocês ela é menos de 20%. Se eu torno uma discussão, ela aumenta para mais de 60% a retenção de informações. Então, por isso que eu gosto de perguntar. Porque aí você souber, ótimo, se você não souber, é melhor ainda, porque aí você vai ter a oportunidade, quando eu for explicar, de você vai reter mais aquela informação.
Vamos lá. Então, a prescrição, ela, na verdade, ela faz parte... Vocês estão vendo? Pronto. Ela faz parte do plano terapêutico. Ela é um item do plano terapêutico do paciente. Nós vamos falar aqui de prescrição do paciente internado, né? Então, porque é o horário fisiológico. Se eu prescrever à noite, o paciente pode ter delírio, pode ter insônia. Então, a prescrição do corticoide deve ser pela manhã. Vou fazer um diurético. A prescrição também, o aprazamento dele deve ser também pela manhã. Porque se eu faço um hidroclorotiazida ácido da noite, coitado do meu paciente vai passar a noite urinando. Faço um furosemide da noite, ele vai acordar várias vezes à noite para urinar. Aí no outro dia ele está em delírio, está chateado, está dormindo, está achando que ele está sonolento. Aí começam as iatrogenias. Então, medicação de horário. Aí eu vou fazer, eu botei um Buscopan de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. Aí 2 horas da manhã, a enfermagem vai acordar, o paciente vai fazer um Buscopan. Então, será que precisa mesmo? Então, o aprazamento aqui é muito importante, né? Que aí é uma competência da enfermagem, mas a gente pode discutir, orientar, colocar, quando é um caso desses específicos, colocar diretamente lá. Mas na prática, quem faz é a enfermagem. Dispensação é a farmácia, é outra barreira. O farmacêutico poderia ter olhado e dito assim: eita, essa quantidade aqui está estranha de magnésio. Geralmente não é essa quantidade. Então era outro filtro. E passou, né, pela farmácia. A técnica também, uma técnica experiente, rapaz, 100 ml de magnésio, que estranho, geralmente você bota um polo. Aí é lá na enfermeira. Doutor, é isso mesmo? É isso aqui mesmo? Doutor, é isso mesmo, né? Quando você já tem intimidade com a equipe, ela chega diretamente, doutor, é isso mesmo? Achei estranha essa quantidade. Tem médico que fica incomodado com isso, fica chateado. Quem é você para ficar? Rapaz, pois eu agradeço, porque já me salvou várias vezes. Então sempre escute a sua equipe, certo? Isso é muito importante para evitar isso. E no final, a aplicação, né? Se você faz um fentanil muito rápido, ele evolui com síndrome do tórax rígido. Se você faz uma reposição de um cálcio, de um potássio errado, a velocidade, você pode causar flebite, pode causar uma arritmia. Então, a aplicação da medicação aqui também é muito relevante. Então, vocês veem que é muito frágil. Olha o tanto de pessoas que passam a nossa prescrição e olha o tanto de possibilidades que isso pode dar errado. Então, a gente precisa realmente estar bem atento a todo esse processo. Começando, quem dá o start é a gente, através da prescrição, certo? E aí, como eu estava dizendo, esse aqui é um princípio do cuidado do paciente, da segurança, que é o queijo suíço, né? O magnésio, o paciente só intoxicou por magnésio por conta de médico que não ficou atento, a enfermeira, o farmacêutico, o técnico, o laboratório que não avisou que o exame estava alterado. Então, isso aí por dia, né? Trocando o plantão, foi uma semana mais ou menos essa história. Então, passou por pelo menos 14 equipes. Então, olha o tanto do queijo suíço. Para quem não entendeu, isso aqui são barreiras. Para chegar ao erro no paciente, precisa se alinhar todos os erros de várias pessoas. Se uma dessas pessoas tivesse prestado atenção e tivesse barrado o erro, não teria chegado no paciente. Poderia ser o farmacêutico, a técnica, qualquer um. Médico no outro dia, né? Rapaz, para que esse magnésio? Vou tirar esse magnésio aqui. Uma semana repondo magnésio. Então, fiquem bem atentos. Eu falo isso muito para os internos residentes, ó. Isso vale para o diagnóstico, para a prescrição. Nunca comprem o que vem de outra pessoa. Toda vida na transição do cuidado é uma das partes mais frágeis do cuidado. O paciente estava na UTI e veio para a enfermaria, estava na enfermaria e foi para a UTI, estava na emergência e veio para a enfermaria. Essa transição é uma das coisas que mais dá fragilidade no cuidado. E aí toda vida eu reseto, eu finjo que eu não... Esquece, todos os diagnósticos foram dados, vamos começar do zero. É isso mesmo? Questione todas as coisas. Principalmente aqui a prescrição. Então eu sempre pergunto, por que esse paciente está com esse remédio? Aí o residente não sabe, o interno não entende. Então tira. Rapaz, eu só posso prescrever uma coisa que eu entendo que é. Às vezes está usando aquilo ali, ó, há muitos dias, já passou a indicação e você vai mantendo ali na prescrição. Então, faça filtros diários e constantes para evitar o erro, certo? Então aqui, como o trabalho que eu citei aqui do New England, esse trabalho foi publicado ano passado, final do ano passado, que é lá no hospital, né, que é as principais causas de eventos adversos na internação. Lá no Massachusetts, a incidência foi de 27% de eventos adversos no paciente internado. Um quarto dos pacientes internados vai ter alguma complicação lá no Massachusetts. E dessas complicações, a mais comum
em torno de 30% por eventos adversos relacionados a medicações, certo? Que aí lá na frente a gente vai citar os principais. Depois, eventos adversos relacionados a procedimentos cirúrgicos, depois relacionados ao cuidado, que aqui é a enfermagem, escara, né, queda, e infecções associadas à assistência à saúde. Dessas, a que mais levou a óbito foi a infecção, né? Mas a que a mais prevalente, a mais frequente, foram os eventos adversos relacionados à medicação. E aqui, como eu citei, essas são as medicações que, pelos manuais de farmacologia, de enfermagem, são as medicações potencialmente perigosas, né? Que aí são inúmeras medicações. Essas medicações, elas têm que ter uma trava a mais, né? Já que a gente prescreve no sistema, a enfermagem tem que 2 pessoas da enfermagem aprazarem. Tem que 2 pessoas checarem a prescrição. Então, teoricamente, elas têm que ter uma atenção a mais quando qualquer uma dessas medicações for prescrita, exatamente para a gente estar mais atento, porque são as medicações que mais estão relacionadas àqueles eventos adversos. Para citar aqui, né, o uso de drogas vasoativas, analgésicos, opioides, né, opioide é muito frequente da alteração durante a internação, principalmente aí a sonolência, constipação. Beta-bloqueadores também tem muitos efeitos adversos, antiarrítmicos, antitrombóticos, né, anticoagulantes. Principal causa de internação por efeito de droga é por causa de anticoagulante, no caso aí do Marevan, né? Sangramento de escrasia associado ao Marevan. Bloqueadores neuromusculares, uso de contraste, né, que também é uma medicação. Hipoglicemiantes orais, insulina. Deixa eu ver o que mais aqui. Medicações de forma lipossomal, que é a anfotericina, né? Não tem um paciente que passe ileso com a anfotericina. Ou faz disfunção renal, faz calafrio, faz hipocalemia, faz uma tubulopatia. Quimioterápicos, enfim, diálise, nutrição parenteral também é uma medicação aí que causa bastante efeito colateral. Então, todas essas medicações aqui, eu preciso ter um pouco mais de atenção, porque elas são potencialmente perigosas, como o nome já está dizendo. Então, toda vez que for prescrever um desse, eu leio, checo 3, 4 vezes, está tudo ok. Né? Nas outras eu checo 2, essas eu checo 3, 4. Outra informação relevante é o ajuste para a função renal, né? Principalmente aqui quando a gente está falando dos antibióticos. Então, esse paciente aqui, ele estava internado lá na urologia, ele era um DSC dialítico e estava internado para fazer um procedimento urológico e estava com meropenem, né? Há 6 dias, já guiado por cultura. Tinha crescido na cultura positivo, botaram meropenem nele, era uma bactéria SBL positivo. E aí foi chamado TRR porque ele estava tendo crises convulsivas, né, baixamento acessório importante. E aí, qual o motivo dessa crise convulsiva? O paciente estava internado por um ITU. Alguém quiser falar dos residentes? No caso, o mero, ele diminui o limiar convulsivo? Exatamente. E aí ele estava com dose, ó, a dose normal do meropenem tem aqui, ó, no comecinho, em torno de 500, né? Geralmente na prática a gente prescreve 1 grama de 8 em 8, uma dose normal do mero. A dose para o paciente que está em diálise é fazer 500 miligramas uma vez ao dia e principalmente após a diálise. Então, ele estava fazendo 3 gramas, enquanto a dose máxima por dia é 500 miligramas no paciente que está dialisando. Professor, Ele fez um... Oi. Meu nome é Isabel, sou residente de clínica. Ótimo. Eu que mandei as prescrições para o senhor. Essa Ótimo. questão do uso do meropenem, eu dei uma revisada esses dias, porque até foi uma discussão com a pessoal da Nefro em relação à correção do meropenem, né? Porque eu fazia as correções, né, de acordo com realmente o que eles indicavam, só que veio a Infecto e falou, olha, hoje em dia tem alguns estudos que não é para mais, principalmente pacientes com infecções graves, não tem mais tanta indicação de fazer a correção do meropenem, porque o paciente está com infecção grave e não tem muitos estudos que comprovem que ele causa acúmulo, enfim, aí, beleza. Aí o que é que eu fui estudar na literatura? E realmente o que eu pelo menos vi na literatura em relação ao meropenem é que em relação, por exemplo, aos outros carbapinêmicos, tem um dorapinem, que é o mais seguro
Só que, por exemplo, em Uhum. relação ao Imipinem, ele é, Bem mais. mais seguro. E, assim, o que tem mais relatos de caso, mas ela não tem uma coisa realmente firme em relação a alterar. Até procurei bastante sobre essa questão de rebaixamento do nível de convulsivo, porque, beleza, um paciente meu que DRC dialítico tá em sedação com midazolam, ele desliga a sedação e esse paciente demora 3, 4 dias. Aí eu posso pensar, é só o midazolam que está ali recirculando ou é o meropenem que está rebaixando o meu paciente? Isso é uma dúvida que eu tenho bastante. Mas aí, na literatura, eu tentei achar alguma coisa assim, mais consistente nessa parte do rebaixamento do nível do meropenem, mas eu não achei mais com os outros. Do meropenem, eu confesso que eu tentei achar algum artigo que falasse mais sobre isso, mas eu não achei. Aí, pela recomendação da infectologista, aí eu não tô corrigindo mais tanto o meropenem, não. Não, é Principalmente assim, em ó. pacientes com infecções graves. Pronto, você colocou muito bem, né? Principalmente, esse ajuste da função renal, ele não deve acontecer nas primeiras 48, 72 horas. Nunca, em nenhuma situação. Mesmo nos casos não polêmicos, você não deve corrigir no começo. O paciente está grave, a prioridade é atingir o nível sérico para controlar a infecção. Geralmente, quando a gente vai corrigir, é depois de 3 dias, depois de pelo menos 2, 3 dias, é que a gente vai corrigir para a função renal. Dentre os carbapenêmicos, realmente o mero não é o principal. Eu coloquei esse caso aqui só porque realmente ele estava na dose plena, cheia, e ele evoluiu com crise convulsiva e não encontramos nenhuma outra justificativa, né? Mas o imipenem, com certeza, ele dentre os 3 carbapenêmicos é o que mais causa. Eu tenho o ERTA, o imipenem e o mero, principalmente, são os que a gente tem mais disponível. O ertapenem a gente acaba priorizando mais pela apresentação intramuscular, por ser uma vez ao dia, e ele não pega pseudomonas, a gente prioriza para os pacientes que estão com ISBL, infecção do trato urinário, né? O mero a gente acaba priorizando para as infecções graves, como você citou, principalmente quando ela comete o sistema nervoso central. O imipenem, ele reduz mais a minha convulsiva do que o mero, rebaixa mais que o mero, então eu acabo evitando para os pacientes neurológicos, mas eu posso usar em outras situações, como pneumonia, pancreatite, né? Enfim, em outras situações eu poderia utilizar. Então, assim, eu não vou entrar na polêmica se corrige ou não, geral, aqui a gente corrige, certo? Mas, como eu estou te dizendo, depois de pelo menos 3 dias, né? Mas a gente, aqui no HGF, a gente corrige ainda o meropenem. Mas, obviamente, como eu disse, a gente não sabe de tudo, então vamos rever essa informação. Eu coloquei aqui também, porque não é só o antibiótico que eu preciso ajustar para a função renal. Inclusive, você não precisa nem decorar o que precisa e o que não precisa. Você precisa saber que muitas medicações precisam ajustar para a função renal. E aí você confere. Como eu disse, é a prática, depois de algum tempo, que você vai lembrando das principais. Eu sempre cito essa, que eu não acabei não botando o nome aí, mas é o Tramal, certo? Então, também é muito frequente os pacientes usarem Tramal na internação, estão com dor, e aí é um opioide fraco, você acaba usando bastante Tramal. E a dose máxima no paciente que tem disfunção renal grave é 50 miligramas de 12 em 12. A dose usual que a gente faz é 100 de 8 em 8, 6 em 6. Então, se eu fizer isso, o paciente vai evoluir com mioclonia, vai evoluir com rebaixamento de consciência. Então, teve um paciente aqui, também, quando eu era residente, que foi entubado, intoxicação pelo tramal, né? Tava 100 de 8 em 8, dialítico, rebaixou, mioclonia, crise convulsiva. Aí suspendeu o tramal, rapidamente ele foi estubado depois de uns 2, 3 dias. Mas o tramal, outra medicação, gabapentina, a dose máxima no dialítico é 300 miligramas dia. Então é sempre ficar atento, principalmente pacientes que têm disfunção renal, se aquela medicação precisa de algum ajuste, certo? Geralmente o hepatopata é outro grupo de doentes que eu preciso estar atento, mas geralmente não tem um ajuste. Uma outra medicação tem ajuste. O que eu preciso estar atento é se eu posso fazer aquele remédio, né? Tem alguns remédios que são contraindicados, principalmente se o paciente é Child C. Um exemplo aqui são os DOACs, né? Os anticoagulantes diretos, orais. Que no Child A eu posso fazer, no C eu nunca posso fazer, no B a gente pode conversar. Então, alguns são contraindicados de acordo com a classificação
do grau da hepatopatia crônica, né, do paciente. Então, sempre atentar quando o paciente tiver essas duas comorbidades, função renal, muitas medicações vão ter ajuste para função renal, são exceções os antibióticos que não têm ajuste para função renal, a maioria vai ter, e os hepatopatas têm algumas medicações que são contraindicadas, né, de acordo principalmente com o chat. Aí vai AS, estatina, várias medicações de uso comum do dia a dia eu devo evitar, se o paciente for child safe. Outra condição relevante aqui é a interação medicamentosa, certo? Que também são exemplos bem emblemáticos. 70 anos, internado por tratamento de pneumonia, evoluiu durante a internação com ETU de etiologia fúngica. Ele também é FA e faz uso de rivaroxabana e amiodarona. Foi iniciado fluconazol e logo depois ele evoluiu com choque hemorrágico, hemorragia digestiva e choque hemorrágico. Interação medicamentosa é uma coisa bem complexa, eu acho. Quando eu era interno, e quando eu era residente também, na verdade, eu fazia isso aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu botava todas as pressões do meu paciente no Medscape e conferia as interações medicamentosas. Eu acho uma ferramenta, assim, muito boa. E aí ele vai classificar se eu tenho interação medicamentosa ou não, e que eu coloquei do exemplo que eu dei aqui, né? Coloquei aqui até embaixo. Você clicar aqui, você vai direto para o site, é livre, é aberto. O site é aberto. E aí eu coloquei fluconazol, rivaroxabana e amiodarona. Ó, uso sério. Efeito colateral, interação séria. Eu devo usar uma alternativa. Então, tem algumas que são totalmente contraindicadas. Esse aqui ele recomenda trocar uma das medicações e tem outro que eu preciso só vigiar. Ó, aumenta aqui a atividade da anticoagulação, o efeito, porque ele inibe a enzima. Então, vai aumentar o efeito do outro remédio. Então, vai com cuidado. Mas lá de cima, além de alargar o QT, ainda é um risco muito grave. Ele recomenda usar outro remédio. Então, é um exercício bem interessante vocês fazerem para aprenderem as interações medicamentosas. A gente vai ficar mais atento para a interação medicamentosa sempre quando a gente usar anticonvulsivantes e anticoagulantes, né? Eu diria assim, e antibiótico, principalmente aí o Ripé, né? O Ripé interage com quase tudo. Mas anticoagulantes, anticonvulsivantes, sedativos, sempre olhem se tem alguma interação. Para você não correr, você tem que ter uma interação, como eu disse, consciente. Olha, eu sei que tem esse risco, então vou vigiar. Então, qualquer sinal de pior, eu suspendo, eu modifico. Ou se for uma interação grave, eu vou refletir se tem alguma outra alternativa. Então, isso é pressão consciente. Eu sei que tem uma interação, mas está sob meu controle. Não tem nenhuma interação. Não, tem interação grave, vou ver se tem alguma alternativa, certo? Então, coloquei essas 3 medicações e encontraram essas interações aí, algumas potencialmente graves. Coloquei aqui algumas ferramentas que tem essa ferramenta de você pesquisar a interação medicamentosa. O Medscape, o ClinicalCalc, o Whitebook e o UpToDate, né? Então, eu recomendo que vocês, principalmente no paciente internado, que você tem tempo ali na enfermaria, na UTI, né, que você faz aquela ciência mesmo assim, bem detalhada, vê todos os detalhes do paciente, eu acho uma coisa relevante você acrescentar na sua prática clínica, ver as interações medicamentosas. Coloquei aqui uma interação medicamentosa, que aí a nossa colega Isabel aí deve ter discutido também, não sei lá, com a equipe da UTI, da Infecto, que é uma interação que a gente vem discutindo bastante, que é quando eu faço uma combinação muito frequente na prática clínica, que é o Tazocin com a Vanco, né? O Tazocin causa disfunção renal, a Vanco também é uma causa de disfunção renal, tem as suas porcentagens lá, mas quando eu junto os dois, eles têm um efeito sinérgico para causar disfunção renal. Então, não é que é proibido prescrever, né? A orientação é só que eu fique mais atento. Olha, ele tem um risco maior, ele bota aí até de 30% de evoluir com uma lesão renal aguda, associada às medicações. Então, essa combinação de taso e vanco, potencialmente perigosa para o rim. Não é contraindicado, não é proibido prescrever, mas eu fico um pouquinho mais atento, certo? Outra coisa que é relevante que a gente comentar, eu chamo de medicações casadas. Sempre que eu prescrever uma delas, eu tenho que prescrever a outra, certo? Não tem como você ter prescrito um opioide e não ter um laxativo. É má prática médica, porque o paciente vai constipar, certo? Então não deixe ele estar 5 dias constipado, distendido, para você botar o laxativo, não. Prescrever o Tramal, a morfina, pode colocar o laxativo, certo? É obrigatório.
Outra coisa que outro exemplo, corticoide, né? Sempre que eu vou fazer dose alta de corticoide, obrigatoriamente eu preciso fazer um antiparasitário para evitar a estrangulose disseminada e fazer o inibidor de movimento de prótons, que quando eu uso doses acima de anti-inflamatórias, eu tenho um risco de evoluir com úlcera péptica, então também está indicado o IBP. Então, só lembrando aqui que algumas medicações, obrigatoriamente, o efeito colateral delas é tão frequente que eu preciso de outra medicação já para combatê-los. Essa classificação não existe, eu que inventei esse nome, certo? Mas é só para vocês lembrarem que tem alguns remédios que vêm juntos. Aí eu vou pegar aqui a prescrição de novo lá, que a gente pegou lá do começo. E eu botei lá na formulazinha, né, no Medscape, e ele coloca aqui uma interação grave, né, séria, do fentanil com o fluconazol, que aí aumenta o risco de o paciente intoxicar pelo fentanil. Então, se esse paciente aqui ficar bradicárdico, as pupilas mióticas, usando esse fentanil, ou mesmo demorar a acordar, ter hipotensão, você já pode, talvez, por exemplo, isso aqui ajudaria em quê? Não, mas ele precisa fazer fluconazol, tudo bem. Pois então vamos diminuir a dose do fentanil, sabendo que o fluconazol vai inibir a enzima e vai aumentar a meia-vida do fentanil. Então vamos diminuir a dose, né? A gente geralmente faz uma dose padrão, vamos botar menos, justamente sabendo que interage com o fluconazol. Então, essa ferramenta ajuda bastante nisso. Não que a gente vá obrigatoriamente suspender, tem situações clínicas que, felizmente, é o jeito, mas a gente faça isso de forma consciente. Eu coloquei todos os antibióticos, as principais medicações, ele algumas botou só para monitorizar, né? Por exemplo, a mica com poli, o rim dele vai embora já, né? Mas essa aqui foi a que ele destacou como mais grave, né? Que eu preciso estar um pouco mais atento. Aí vamos falar um pouquinho mais, destacar um pouquinho mais aqui essa prescrição, né? Vou pegar aqui os antibióticos. Como eu disse, vamos fazer uma criticidade aqui, né, para a gente aprender sobre a prescrição. Nos antibióticos aqui, eu senti falta, e aí eu não sei se é protocolo da instituição, mas de maneira geral a gente coloca a diluição, porque senão a enfermagem vai fazer um padrão, e aí eu nem sei qual é esse padrão. Então, qual é a diluição do mero, né? Se a gente olhar aqui, isso aqui, essa tabelinha aqui, cada hospital tem o seu. Eu tenho aqui do HGF, do de vocês deve ter, mas é o guia de diluição das medicações. E aí ele coloca que o meropenem, ele deve ser diluído em pelo menos 100 ml. Aqui está em 20. Então está uma concentração assim acima da recomendada. Ah, mas ele tem restrição hídrica. Não, não tem, porque ele está fazendo soro glicosado. Então, imagino que ele não deve estar em restrição hídrica. Então, 20 ml aqui é só para eu, vamos dizer assim, para eu diluir o pó do meropenem, mas eu preciso colocar ainda o soro no qual eu vou correr. E o segundo ponto é a velocidade de infusão, o tempo de infusão. Eu vou fazer de 12 em 12 horas, mas em qual velocidade? Né? A gente vai já discutir que, principalmente nos antibióticos, esse tempo de infusão, para além de questões farmacocinéticas, de segurança, de flebite, de complicações, tem uma questão da terapêutica, né? Nos beta-lactâmicos, eu prefiro, ele é mais tempo dependente. Nos aminoglicosídeos, ele é dose dependente. Eu vou já explicar sobre isso. Então, eu colocar o tempo de infusão é importante, certo? Aqui a polimixina também, essa diluição eu conferi depois, tinha que ser um pouquinho mais para a quantidade de poli. A teico também era no mínimo 200, aí tem que conferir cada um, assim, não tem como você decorar. Isso aqui é porque eu conferi quando eu fui, né, eu fui bem cri-cri mesmo, que a nossa intenção é analisar aqui. Então, tinha que ser pelo menos 200 ml para essa quantidade de teico. A concentração máxima, se não me engano, era 10 miligramas por ml, e aí estava bem acima aqui a quantidade. A mica também tinha que ser um pouquinho mais. Por que eu refleti sobre isso? Rapaz, não, eu estava em restrição hídrica, mas não tá, porque tem esse soro. Então, eu imaginei que podia ter sido otimizado um pouco mais essas diluições. Então, aqui tem uma apresentação, como é que prescreve, né? A droga, uma apresentação dela, geralmente que é a quantidade está na ampola, a quantidade de ampolas, aqui eu coloco a diluição, coloco a via em que eu vou infundir a medicação, nesse caso aqui todos são endovenosos, e eu coloco o intervalo e o tempo de infusão. Então, poderia ter sido prescrito assim, meropenem 500 mg, 2 frascos ampolas,
Mas os 20 ml de água bidestilada, ele já vem junto com o meropenem, então a gente poderia até omitir essa informação. Mais 100 ml, né, como são duas ampolas na verdade, mais 200 ml de soro fisiológico, pode ser fisiológico ou glicosado, EV de 12 em 12 horas, correr em 3 horas. O mero, ele é tempo dependente, então a gente tende a correr um pouco mais de tempo. Então seria aqui uma prescrição um pouco mais completa desse item, certo? Aí, como eu estava citando, o tempo de infusão, especialmente nos antibióticos, é essencial, porque para os beta-lactâmicos, o que vai matar as bactérias é quanto mais tempo eu ficar acima do MIC. Então, esquece a sepse, certo? Na sepse você corre até aberto. Faz assim rápido mesmo, esquece até a diluição. Eu quero chegar no nível sério. O paciente está grave, então a primeira dose do antibiótico você não faz nesse tempo recomendado. Mas as outras doses, eu quero manter os beta-lactâmicos, aí o meropenem, o maior tempo possível acima da concentração inibitória mínima, né? Que é o que significa MIC, que é a quantidade, concentração mínima no sangue do antibiótico para poder matar aquela bactéria. Então, para os beta-lactâmicos, o que interessa é o quanto tempo ele fica acima dessa dose. Então, por isso que a infusão dos beta-lactâmicos a gente faz um pouco mais prolongado. Tem até trabalho aí na UTI que bota infusão contínua do antibiótico. Ainda não é uma coisa tão bem estabelecida na prática clínica, mas o tempo de infusão prolongado é. Quando eu trato dos aminoglicosídeos, ele já é dose dependente. Então, a gente geralmente tende a concentrar os aminoglicosídeos numa dose única, para poder chegar já no nível sérico mais alto, como é o caso aqui que está mostrando no gráfico. O que mata a bactéria no aminoglicosídeo é quanto acima ele está da MIC, né? Então, tentando ver essa prescrição, como eu disse, sendo bem crítico, não está errado a pressão da mica, né? Só a diluição poderia ser otimizada. Faltou o tempo de infusão, mas ela está ok, de 8 em 8 horas. Você lê no Sanford, nos livros, tem essa possibilidade. Mas a gente prefere, geralmente, nos aminoglicosídeos com amicacina, fazer uma dose única diária. Eu coloquei aqui também uma situação específica, né, bem específica, que, assim, tem situações em que aquela droga é contraindicada no paciente. Um exemplo clássico é a porfiria, certo? É uma doença rara, mas eu não sei aí em vocês, mas aqui no Ceará é um raro, mas acontece com frequência. Tem 2 pacientes internados agora na clínica médica com porfiria. Em maio tinham 4 ao mesmo tempo, então é um raro, mas que acontece direto. Então, um paciente com porfiria, eu tenho que ter muito cuidado com qualquer paciente que eu for qualquer medicação que eu for fazer. Eu botei aqui o exemplo no slide do metamizol, que é a dipirona, que não é seguro fazer a porfiria, dipirona. Então, as 2 doenças que eu mais lembraria aqui a vocês que tem uma lista de medicações proibidas é a porfiria e a miastenia graves, né? A miastenia graves é um pouco mais frequente. Então, não sei se vocês já tiveram algum contato com algum paciente, mas também tem uma listinha de medicações proibidas que a gente manda para o paciente, imprime, né? Na primeira internação, imprime, manda o paciente para casa. Se ele for numa UPA, se ele for em algum canto, ele mostra para qualquer médico: olha, eu não posso fazer esses remédios, são proibidos. Obviamente, como eu disse lá no começo, você não precisa decorar nada. O que vocês precisam saber é que, será que essa doença tem alguma medicação que é proibida? Estou citando aqui as 2 mais comuns, as 2 doenças em que mais isso é emblemático, né, na porfiria e na miastenia graves. Mas só para vocês saberem que, para além da interação de outras coisas, a própria condição de base do paciente pode proibir o uso de algumas medicações. Pessoal, até aqui, vocês querem comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Eu confesso, eu não sei como foi esse contexto, mas assim, eu confesso que eu não entendi bem esse soro glicosado aqui, sabe? Porque o paciente tá em dieta, eu já tô fazendo arrumo de soro, ainda tô com 1.000 de soro glicosado. O soro glicosado a 5%, ainda mais sem sódio, sem nada mais nele, ele geralmente só é feito em situações de hiponatremia, de hipernatremia, né? Em que eu vou tentar corrigir ali a hipernatremia. Não sei se foi essa situação, né?
Alguém colocou aí no chat, né? Que foi pela hipernatremia. Mas aí a gente pode botar, por exemplo, na própria dieta, né? Água livre na dieta. Eu achei que não era por hipernatremia, porque geralmente a gente coloca água livre na dieta. Eu reponho água, né, de forma normal. E esse soro glicosado eu poderia ter usado para diluir os remédios, né? Eu posso diluir melhor o Meril, as outras medicações, para não botar aqui na manutenção. Como eu disse, a manutenção geralmente vai quase tudo para o terceiro espaço. Principalmente o glicosado, né, que é hipotônico. Pronto, boa pergunta. Não, cada antibiótico tem o seu tempo. Nos beta-lactâmicos, geralmente a gente bota 3 horas. Mas aí a teico, a gente corre geralmente em 1 hora. Aí, como eu disse, não precisa vocês decorarem isso. Vocês vão decorar na prática, os mais comuns você decora, né, intuitivamente, mas eu recomendo que vocês tenham algum desses aplicativos aqui para checar, certo? Principalmente quem está começando. Quando eu me formei, certo? Eu era uma pessoa muito insegura, né? E eu considero a insegurança uma segurança para o paciente, porque como eu era inseguro, eu checava as coisas várias vezes. Então eu lembro que quando eu faltava assim 3 dias para me formar, eu fiquei decorando todas as doses dos remédios que eu prescrevi, o Profenid, de pirona, que eu não sabe prescrever nada ainda, né? É uma coisa que você prescreve pouco no internato, e aí, quando você vai prescrever de verdade, você dá aquele friozinho na barriga. E aí, quando eu chegava em casa, eu conferia de novo se eu prescrevi tudo de novo. Até que, depois do segundo, terceiro plantão, foi ficando automático e você não precisa mais fazer isso. Mas você aprende rápido. Quando for a sua primeira vez você carimbar, vale o aprendizado assim, é imenso. Por isso que o aprendizado da residência é exponencial. Porque quando está na sua responsabilidade, é o seu nome, é o seu carimbo, o sistema límbico ativo ali, a sua memória fica incrível, você lembra de tudo. Mas, pra gente que tá aprendendo ali, eu sempre confiro, certo, gente? Mesmo que eu vou prescrever pela 15ª vez, eu olho de novo, eu confiro de novo. Rapaz, será que é isso mesmo? Porque, como disse a Isabel, aí tudo na medicina tá mudando o tempo todo. Exatamente, Lucas, né? Um recém-formado seguro, eu tenho medo. Eu prefiro um recém-formado bem seguro, que olha, que confira, que ligue para alguém, que olhe no aplicativo, que, né, que tem a sua anotação ali. Então, essa pessoa aí me traz mais segurança. Vamos lá. Continuando. Aí aqui. Exatamente. Ó, vamos lá aqui, ó. Então, a gente passou ali lá ainda na prescrição, deixa eu pegar aqui o exemplo, que tá bem colocadinho aqui, ó. A gente colocou aqui a dieta, soro glicosado, aí a gente coloca, como eu disse, a gente coloca as medicações que são usadas ali na doença aguda. O que eu geralmente recomendaria é só mudar de ordem aqui nessa prescrição. As medicações de infusão contínua a gente coloca primeiro, certo? Eu colocaria midazolam e a norfentanil lá em cima, antes dos antibióticos, que são medicações de infusão contínua. Então, vamos dizer assim, mais importantes, o preparo, a enfermagem não pode deixar de lembrar de trocar a nora, né? A nora ali, eu coloquei, tá 5 ml agora na prescrição, a farmácia liberou, tá 250, se eu boto 5 ml hora, vai dar quanto tempo ali? 25 horas, não, 50 horas. Então a farmácia liberou só para um dia. Aí ao longo do dia eu aumentei a vazão dessa nora, né? Aqui para quem, principalmente para os acadêmicos, é uma infusão, é um bomba de infusão contínua, né? Que tá aqui, ó. Qual a via de infusão? É V em BIC, bomba de infusão contínua, que ele vai ficar correndo continuamente na veia do paciente. Eu coloco aqui a vazão inicial e vou ajustando isso de acordo com a necessidade. A noradrenalina, uma droga vasoativa, e aí eu vou ajustando, né? De acordo com a minha meta de pressão. De maneira geral, é 65 a média. E aí, depois de algumas horas, tá correndo já ali 20 ml hora, né? Dessa nora. E aí não vai dar para as 24 horas, e a farmácia não mandou. Então a enfermagem tem que estar atenta, porque vai ter que trocar essa bomba antes do tempo previsto pela farmácia. E aí, se ela deixa acabar a bomba, aí a nora para de uma vez, ela demora uns 5 minutos ali para preparar, 10 minutos para preparar, o paciente fica hipotenso, aí vai tendo acidose, necrose dos tecidos, então não é legal. Então, as medicações de infusão contínua a gente coloca primeiro, né? A ordem é de importância mesmo, de relevância. Então, infusão contínua a gente coloca mais em cima. Então, essas 3 aqui eu puxaria mais para cima.
Depois eu vou colocar aqui os antibióticos do paciente. Aí depois a gente vai... vamos voltar aqui. A gente vai para a conciliação medicamentosa. Alguém sabe o que é isso? Me ajudem aí. Não? Conciliação ou reconciliação medicamentosa. É o seguinte, o paciente, quase todos os pacientes, né, têm alguma comorbidade. Então, você pergunta o HPP, ele usa losartana, metformina, carvedilol, furosemida. E aí, quando eu interno, eu preciso fazer essa conciliação, eu preciso ver do que ele usava em casa, o que é que eu vou manter durante a internação, o que é que eu vou suspender, né? Eu chamo isso de conciliação medicamentosa. Isso é muito importante, porque se eu suspendo algumas medicações de forma abrupta, eu posso ter efeitos colaterais. Por exemplo, eu uso benzodiazepínico em casa e eu suspendo, o paciente pode entrar em abstinência. Ele usa um anticoagulante e eu não mantenho a anticoagulação quando ele está internado, né? Obviamente, se ele está usando Marevana, eu vou usar Marevana, eu vou colocar o Clexane quando ele está internado, vou substituir a anticoagulação pela heparina, que tem uma meia-vida menor. Mas eu preciso ter atenção a isso. Ele usa antidiabéticos orais. A maioria dos antidiabéticos orais não são permitidos usar durante a internação, porque eles aumentam o risco de acidose. O inibidor de SGLT2, né, que é uma droga que está sendo bem usada. No paciente que está com infecção, no paciente que está agudamente enfermo, ele aumenta o risco de CAD euglicêmica, de cetoacidose euglicêmica. Então, eu não posso usar um paciente com inibidor de SGLT2, com dapaglifosina, no paciente está grave. Então, eu preciso fazer essa conciliação medicamentosa. Ver se ele usava insulina, os antipertensivos, e fazer essa avaliação de acordo com a doença. O paciente pode estar internado para fazer uma biópsia. Então, eu vou manter as medicações que ele usa. Vou suspender só o anticoagulante. Ele está grave, está com sepsis, está grave vasoativa. Vou suspender os antipertensivos, os antidiabéticos orais. Se ele evoluir com hipoglicemia, eu vou iniciar a insulina aqui internado. Ele usa anticoagulante oral, eu vou suspender, porque ele vai fazer um procedimento, eu vou botar a enoxaparina. Então, depois de você ver essas medicações que estão sendo usadas para tratar a doença aguda, você vai avaliar a conciliação medicamentosa, né? Fazer essa transição. Isso é importante tanto para a admissão do paciente, quanto para a alta. Então, o paciente está usando ruma de remédio internado, você vai dar alta, também eu preciso conciliar com o que ele já usava em casa, com o que ele vai usar aqui, né? Preciso fazer essa transição, tanto na entrada, na admissão, quanto na alta. Depois disso, a gente vai para as profilaxias. As profilaxias medicamentosas são principalmente em duas situações, né? A úlcera péptica e o tromboembolismo venoso. Também não precisa vocês decorarem. A recomendação é que vocês precisam de profilaxia, você vai conferir. Eu até chequei nessas ferramentas, todas elas têm uma calculadora para você ver se precisa ou não. Então não precisa decorar isso. Na prática, as causas mais comuns a gente já sabe, então não precisa, porque se você também for olhar todas as informações, você vai perder muito tempo, né? Então, na prática, quando você vai aprendendo, vai passando o tempo ali, vai ficando mais rápido. Mas eu prefiro que você confira se você ainda não tem a segurança. Então, em quais situações eu sempre vou fazer? O paciente que está com a coagulopatia, né? Está plaquetopênico, está com IRN alargado, a profilaxia de úlcera péptica. Paciente que está entubado por mais de 48 horas, paciente com lesão traumática, né? Um Glasgow baixo, em coma, lesão da medula, queimadura, então aqui pacientes do trauma. Paciente com cirrose, né, ciência hepática crônica internou, o cirrótico, ele tem a larga NR da plaquetopenia, né, tem uma coagulopatia, mas o mesmo fígado que produz fatores de coagulação, ele também produz os anticoagulantes endógenos. Então ele tem uma balança em que no cirrótico ele tende mais a trombose. Tanto é que 70% dos cirróticos fazem trombose da porta. Então, só por ser hepatopata internado, está indicada a profilaxia. O paciente que já usa, né, antiagregante, anticoagulante também está indicado, e uso de AINE, né? E aqui embaixo ele bota outras situações de menor peso em que eu preciso ter pelo menos mais de um. Então vamos lembrar pelo menos dessas mais importantes em que eu preciso fazer profilaxia de úlcera péptica. Outra que eu coloco aqui, se bem que está aqui, anti-inflamatório, né? O uso de corticoide, como eu já citei. Aí o que é que me chamou a atenção? Esse paciente do caso não está prescrito omeprazol.
e ele está usando droga vasoativa, está com midazolam e fentanil, então eu imagino que ele esteja entubado, e ele não está com profilaxia com omeprazol. Então, ficar atento, né? No 10, gente, eu juro que eu olhei várias vezes. Isso é verdade, passou batido, me desculpem. Tá fora da ordem, eu não vi. Tá vendo como segue? Ó, eu olhei várias vezes a prescrição e eu não vi. Então, poderia ter passado batido pela enfermagem, pelo farmacêutico também. Então, outra coisa importante é que vocês chequem se o paciente fez o remédio, certo? Então, lá, os internos, né? Você vai olhar os parâmetros, olha se fez febre, olha o balanço hídrico, quanto urinou, né? E cheque se os remédios que você prescreveu foram feitos realmente. A enfermagem, quando não aplica o remédio, ela circula e coloca uma observação. Então, ela pode, por exemplo, passou, vamos dizer que por acaso a enfermagem não viu esse omeprazol, como eu não vi agora. E aí, você olhou lá e conferiu que ela não circulou. Aí você chama a atenção. Vai lá, olha, doutora, eu vi que você não fez omeprazol. Foi que eu... Então, é segurança, né? Várias checagens. Aí você viu que ela não fez antipertensiva. Você pergunta por que você não fez? Não, porque a pressão dele estava baixa. Não, mas ele é cardiopata, pode fazer mesmo assim, a não ser que ele esteja sintomático. Então você vai orientando, né? Então sempre checar também, lá no final, né? Foi aplicado, aí volta para o médico de novo. Checa se foi feito o remédio. O que é um erro comum no hospital? Eu tô fazendo, meu paciente está fazendo insulina, tá ali com as glicemias, aí ele tá hiperglicemia. Aí quando eu vou ver, na verdade, porque a glicemia dele naquele horário estava 104 e a enfermagem não aplicou a insulina. Aí, ou seja, eu estou aumentando a dose da insulina, na verdade, eu tinha que era que baixar. Porque eu não estou aplicando todas as doses. Então, eu preciso ter essa interação com a enfermagem, realmente checar se todas as medicações foram feitas. Então, aqui a profilaxia de úlcera péptica. Eu coloquei aqui a calculadora para vocês calcularem o risco de trombose venosa, né? Todo paciente internado, eu preciso fazer essa avaliação. Se o paciente tem risco, eu coloquei com um score. Cada hospital também tem um guideline, mas esse aqui é um que a gente usa. E aí você vai avaliar o risco de TEV naquela internação, se está indicado ou não a profilaxia. Ele já sai, inclusive, com porcentagem, antes de ter o TEV. Se eu faço uma profilaxia só medicamentosa, se eu faço medicamentosa com botas ou com mecânica. Então ele dá aqui já uma orientação sobre isso. Que aí eu posso fazer essa profilaxia mecânica, como eu disse, com botas. Eu posso só estimular a deambulação. Meu paciente está bem, não tem nenhuma neoplasia em atividade. Não, meu filho, só ande, não fico deitado muito tempo, não. Ou eu vou ter que fazer medicação, né? Que aí o que a gente mais usa é heparina não fracionada e o enoxaparina. E outra parte importante que da internação, da prescrição, é o controle glicêmico. Eu coloquei aqui um dos guidelines que tem, esse aqui é do HCOL, certo? Mas ele é bem parecido com o do nosso hospital. Todo paciente, é porque eu achei ele bem bonitinho, eu deixei aqui interessante para vocês verem no slide. Todo paciente que interna, eu preciso ver a glicemia. Todo mundo, né? Faz parte ali dos sinais vitais ali da admissão. Mas nem todo mundo eu preciso manter essa glicemia de horário, porque é muito chato. Não sei se você já tiveram a experiência, mas ficar furando o dedo todo dia, 4 vezes ao dia, não é legal. Então, se o paciente tem história prévia de diabetes, aí eu vou olhar, vou manter o controle glicêmico, né? Vou ver ali, a ADA recomenda eu medir as glicemias antes das refeições, né? Meia hora antes. Então, antes do café da manhã, do almoço, antes da janta e às 21 horas antes de dormir. Então, são 4 aferições diárias pela ADA. Ele não recomenda ficar medindo pós-prandial durante o paciente internado. Você pode fazer em situações específicas em que eu não estou conseguindo alcançar o controle glicêmico, eu quero uma coisa mais restrita, mais de rotina, não preciso colocar os pós-prandiais na internação. Se o paciente não tem história prévia de diabetes e a glicemia dele está baixa, menos que 140, eu vou olhar se ele tem algum fator de risco para hipo ou hiperglicemia. Está usando corticoide, está grave, está séptico, disfunção renal. Se não tiver nada disso, eu simplesmente não vou precisar ficar medindo mais a glicemia dele. Não, ele tem fatores de risco, então vou individualizando ali a quantidade que eu vou ver por dia. Se ele deu mais de 140, ele não tem diabetes prévio, eu monitorizo por 24 horas, porque às vezes a sepse, né, libera cortisol ali e sobe a glicemia. O paciente no estresse agudo com dor vai ter hipercortisolismo também, que vai subir a glicemia.
Então, eu vou monitorizar ele por 24 horas para ver se isso se mantém. Se se mantiver, eu vou tratar ele como diabético. Não se mantém, eu não preciso mais ficar medindo a glicemia. E, obviamente, a outra situação é que eu medi a glicemia e deu 600. Eu tenho que o médico avaliar se o paciente não está numa emergência hiperglicêmica, cetose diabética ou como hiperglicêmico, certo? Estado perosmolar hiperglicêmico. Então, aqui é só para atentar, que também faz parte da nossa avaliação, ver se o paciente precisa ou não de controle glicêmico. Eu já citei aqui a aconselhação medicamentosa. Aí, geralmente, você colocar de 6 em 6 horas é quando ele está em NPT ou em dieta zero. Mas quando ele está em dieta, o ideal é colocar nos horários prévios à dieta. Não sei se essa dieta era contínua. Mas às vezes a gente faz dieta contínua. Tem algumas situações específicas na UTI. Aí nesse caso que a dieta está contínua, eu posso botar de horário a glicemia. Se ele está se alimentando intermitente, o ideal é colocar a glicemia, a aferição da glicemia antes da refeição, certo? Porque aí vem o valor alto, eu não sei se foi antes, foi depois, eu fico sem um parâmetro para ajustar ali a insulina se for necessário. Então, eu geralmente deixo de horário a glicemia quando está de zero, porque aí não tem um horário da refeição, ou quando está em NPT ou em infusão contínua da dieta interal. Nas outras situações, é preferível você colocar o horário. E aí vamos aqui. O último item em relação à parte medicamentosa seriam os sintomáticos, que é uma coisa também bem polêmica. Vamos lá. Meu paciente está internado por um HSA. Ele tem dor, não tem? Então, eu não vou deixar a critério, eu vou deixar de horário a medicação para dor. Meu paciente está internado por uma pancreatite. Ele vai vomitar? Vai. Então, eu não vou deixar a critério, eu vou deixar assim de horário. Né? Quando é que eu deixo a critério? Eu deixo a critério como resgate. Ou então, quando ele tem alta probabilidade de ter aquele sintoma. Por exemplo, ele está fazendo. Ele tem tramal e às vezes na infusão do tramal ele sente um pouquinho de náusea. Aí é eventual, é raro. Então, eu deixo ele a critério. Mas, por exemplo, o meu paciente não tem nada, nunca vomitou, ele está internado, ele é um DRC, certo? Não usa opioide, não usa nada que dá vômito, não é uma medicação que é efeito colateral vômito. E ele simplesmente começou a vomitar. Eu não quero que a enfermagem faça metoclopramida e siga a vida dela. Eu quero que ela chame o médico para ver meu paciente porque ele está vomitando. O que eu estou querendo dizer? Você só vai deixar sintomático se você acha que tem a chance de ele ter aquele sintoma. Se não tem, não deixe. Pode chamar o médico, eu quero que alguém venha ver meu paciente. Eu vou citar 3 exemplos, né, de plantões lá no HGF, em que isso foi importante. A enfermagem chamou apenas porque para prescrever um antiemético. Mas como eu disse, pela minha insegurança, eu sempre confiro. Então, fui lá no paciente. Aí a vozinha tava taquipneica. Aí, em realidade, colhi um gaso dela, tava com urgência dialítica. Era paciente da vascular. Então, era urgência dialítica. O vômito dela era uremia. Certo? Ela não estava vomitando antes, começou a vomitar, a enfermagem pediu para eu prescrever a metoclopramida que não estava. Eu não, vamos levar para o paciente. E, na verdade, era uma uremia. Outra paciente também era vascular. Doutor, ela está vomitando aqui, chegou do centro cirúrgico, está vomitando. Ah, do centro cirúrgico, né? Ali os anestésicos e tal. Mas aí quando eu fui ver a vozinha, ela estava com mal-estar e um desconforto. Aí pedi um ECG, estava infartando, infarto com supra. Então, na verdade, a náusea dela era sintomas autonômicos do infarto. E o terceiro paciente era um paciente que era uma anemia aplásica, e ele começou a ter uma cefaleia, e aí não estava prescrito a dipirona, e a enfermagem, porque ele, como ele tinha anemia aplásica, a gente não deixou dipirona porque ele estava com neutropenia, e aí vai mascarar a febre dele, né? E aí a enfermagem chamou o médico chegou lá, na verdade ele tinha sangrado no nervoso central, pela plaquetopenia. Então, estou dando 3 situações em que a não prescrição do sintomático salva a vida do paciente. Então, reflita muito bem a prescrição dos sintomáticos.
se realmente você vai fazer, se está indicado ou não. Mas, do contrário, o paciente está sentindo dor, ele está vomitando, deixa esses remédios de horário, para também não precisar ficar toda hora chamando alguém para ver, né, o paciente sofrendo, sentindo dor. Então, é tentar achar esse equilíbrio, né, entre o controle sintomático, e se eu não acho que ele tem chance de vomitar, eu não vou botar esse remédio. Que eu quero que se ele vomitar, eu quero que chame o médico. Então, nessa segunda prescrição, é outro exemplo, como eu disse, eu não conheço o caso, né? Eu não conheço o paciente, eu não conheço a pressão, não conheço os remédios, não conheço as comorbidades. E a mesma pressão não pode estar correta no outro, pode estar incorreta no outro. Então é só reflexões, certo? Por exemplo, ele está em dieta zero por HDA. Aí, mas eu não sei quanto tempo ele ficou em dieta zero, né? Se ele for ficar mais de 24 horas em dieta zero, eu preciso colocar uma hidratação. Doutor, mas ele é anúrico, né? Que eu vi aí que ele dialisa, deve ser dialítico. Certo, mas e a glicose? Ele vai entrar em catabolismo mesmo? Vai fazer uma acidose metabólica também pela dieta prolongada, certo? Então, do mesmo jeito que eu tenho uma cetoacidose diabética, eu tenho uma cetoacidose de jejum. Então, o jejum, se eu não oferecer glicose, ele vai também entrar em cetose. Então, oi? Em relação a essa questão do soro de manutenção, mas, por exemplo, o paciente está, vamos supor, 48 horas sem se alimentar, mas ele está chocado. Aí não Certo. entraria em indicação de soro de manutenção, né? Porque o próprio choque, se o paciente, por exemplo, Não, isso foi... Por exemplo, mas outro exemplo, por exemplo, que não entraria a questão da indicação do soro de manutenção por causa do choque. Tendo um paciente, por exemplo, que não está hipervolêmico, está chocado e está 48 horas sem se alimentar por causa da instabilidade hemodinâmica mesmo. Aí não entraria soro de manutenção por causa do choque, né? Pronto. Tu precisa se atentar em relação a isso. Eu não preciso repor o volume. Eu preciso repor a glicose. Ele vai entrar em cetose. Se ele ficar ali... Já um paciente de 48 horas que não está recebendo glicose, ele vai entrar em cetose. É um jejum prolongado. Então, nem que eu dilua... Por exemplo, ele está chocado, ele está na nora, então eu boto o soro glicosado na nora. Então, acaba que eu não boto soro a mais, né? Porque ele já tem o soro das próprias medicações. Entendeu? Então, a nora ali, eu não sei qual que tá a vazão, mas se a nora tiver 20 ml hora, já eu tô fazendo... Aí eu posso botar eu posso botar só uma fase rápida de glicose de horário, entendeu? Então a discussão aqui não é nem só a hidratação, que aí ele não precisa, porque ele está recebendo já o soro em outros, mantendo a hidratação, ele está hipervolêmico, então não precisa de soro, na verdade, ou se ele está recebendo soro para manter o basal, ele está recebendo das drogas. Mas eu preciso me atentar à glicose, que senão ele vai entrar em cetose. Entendeu? Alô, Isabel? Sim. Pronto. Aí que ele fez, né? Embora o livro bote um pouquinho menos, na prática, às vezes a gente faz esse 50 ml aqui do meropenem, a dose extra e pós-diálise. Esse aqui já está corrigido, né? Para diálise, a dose extra e pós-diálise. Algumas medicações aqui é para os internos, também tem lá, toda vez que for checar o ajuste, tem lá, que algumas medicações são retiradas durante a diálise. E aí eu preciso fazer uma dose extra após a diálise. Tá com metronidazol aqui, não sei se diarreia, né? Porque tá com mero e metro, geralmente essa combinação aqui, paciente com retocolite, com colite pseudomembranosa. Não sei se era isso, a situação. E tá com a mica aqui, né? Mero e a mica. Fluconazol, né? Antifúngico aí, não sei se pela gravidade ou se com condição antifúngica mesmo. Como eu citei, as medicações de infusão contínua, geralmente eu tento a colocar no começo, pela importância delas. Aí depois a gente coloca a conciliação medicamentosa, que é aí que esse paciente não tem, né? Porque ele está muito grave, foi tudo suspenso. Depois eu coloco as profilaxias, tá aqui o omeprazol, tá a dose dobrada aqui, porque ele tinha tido hemorragia digestiva. Que mais? Aí depois eu boto os sintomáticos, no caso aqui a dipirona tá de horário, devia estar fazendo febre refratária. E tem esse antiemético aqui que ele não tá vomitando, então
Então, questiono se precisa mesmo. Ele está em dieta zero, então a glicemia ficou de horário, tudo bem, mas eu não sei se eu deixaria de 8 em 8. Eu consideraria que esse paciente tem um alto risco de hipoglicemia, né? Ele está em dieta zero, está usando droga vasoativa, ele é dialítico e ainda teve hemorragia digestiva. Então, talvez eu botasse um pouquinho mais frequente. E aí depois eu coloco as orientações à equipe, digamos assim, né? Orientações específicas, inclusive as outras profilaxias, né? A gente tem, de maneira geral, 5 profilaxias no paciente grave. A gente citou 2, que é a de TEV e a de úlcera péptica, de hemorragia digestiva. Eu tenho a profilaxia aqui de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a higienização oral e a cabeceira elevada. E eu tenho aqui a profilaxia de úlcera de pressão com a mudança de decúbito. E as outras coisas aqui são mais orientações para a equipe, para a enfermagem. Então, geralmente, a ordem da prescrição, se a gente voltasse lá no começo, é mais uma questão de organização, de você lembrar e não deixar passar nada. Dieta, hidratação, medicações agudas, medicações de uso crônico, profilaxias sintomáticos e as orientações à equipe. Já estão quase encerrando. Aqui a última prescrição que foi mandada de exemplo. Também o soro glicosado. Eu desculpa estar atacando o soro, mas é porque eu realmente... Geralmente esse paciente de UTI, olha aqui, ó, ele está recebendo nora, dolbuta, ketamina e fentanil. Quanto que dá aqui de soro já? Será que ele precisa desse soro a mais? Então eu sou muito contrário a soro. Porque ele já está recebendo muito. Aí esse caso aqui em especial, ele tem as medicações casadas, né? Mas tem as medicações separadas. Eu estou fazendo soro e furosemida. E espironolactona. Será que foi feita uma conciliação medicamentosa? Eu estou vendo aqui uma espirona, furosemida e uma tova. Me lembra assim como se fosse uma coisa de uso crônico. E aí eu coloquei aqui na prescrição. Mas será que ele tá aqui com nora prescrita, com soro? Eu vou fazer furiaspira agora? Então fiquei nessa contradição aqui na prescrição. Talvez não seja o momento, né? Eu preciso decidir se ele tá seco ou se ele tá congesto. A outra coisa aqui, ó, slow K, a gente vai botar mais lá embaixo, né? A gente bota primeiro as medicações endovenosas, geralmente começa com as medicações de infusão contínua, depois as mais relevantes, que geralmente são os antibióticos, depois as outras medicações endovenosas, depois as medicações orais. E aí tem esses low K aqui, na frente da dalbuta, da ketamina, da nora. Então, botaria. Talvez foi porque apagou o item, não sei se da pressão é digitada, e talvez tinha alguma coisa que apagou e botou o slow K aqui. E aí ele devia estar bem agitado, né? Que tá com essa ketamina e o aldol também de horário. Eu não sei como é que esse paciente estava, qual era a agitação, mas assim, o aldol, usualmente a gente não prescreve de horário. Pelo menos não nessa dose. Porque é uma indicação que dá arritmia lá, o QT, né? Rebaixamento de consciência. Será que não caberia aqui aumentar essa ketamina? Ou colocar um Precedex? Esse aldol aqui eu fiquei na dúvida. Aí ele tava com dose dobrada também de omeprazol. Não sei se estava em HDA. A dose profilática pode ser oral, né? Se o paciente tiver condições, 20 miligramas mesmo. Mas a endovenosa é uma ampola, né? Aí aqui tem 2 de 12 em 12. Eu achei uma dose um pouquinho mais alta. Mas não citava aqui HDA. E aí, se fosse, também não está em dieta zero. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, eu nem conheço o paciente, né, que eu sou eu para estar questionando. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tem que ser psycho mesmo. É tipo, olhar cada um aqui, conferir, calcular. Rapaz, a diluição da nora é essa mesmo? A diluição da dalbuta é essa mesmo? Qual a dose que ela está fazendo aqui? O que é que eu vou deixar? Vou tirar isso aqui. Será que precisa ainda manter essa dose de omeprazol? Talvez ele fez um HDA dias atrás e ficou a pressão repetida, que é um erro também muito frequente. A gente não reavalia às vezes. Então, esse diurético aqui, com certeza, não viu também, né? Que está aqui com soro na nora. Com drogas, a espironolactona, especialmente hipotensora. Mas será que é PLC? Mas ele ainda está na nora, então não está na hora de começar os diuréticos aqui ainda. Talvez a furo, que estava bem hipervolêmico, mas aí para que esse soro glicosado? Então, fiquei na dúvida nesse caso.
E é isso. O princípio que eu quero que vocês lembrem é que sejam psíquicos na precisão e confiram o item aí. Vou voltar aqui. Pessoal, tem agora alguma dúvida? Estamos partindo aqui já para o nosso final da aula introdutória à prescrição. Que só mais uma vez ressaltando, isso aqui é um trabalho que a gente publicou sobre a nossa equipe multidisciplinar na HGF, na enfermaria, né? Não é só na UTI que tem. Então, eu gosto muito desse momento, porque eu acho muito relevante que é o nosso farmacêutico, a equipe de enfermagem, todo mundo aqui, né? São 10 pessoas, 10 equipes diferentes que passam a visita para ver os pacientes. Então, isso agrega muito, né? Cara, o farmacêutico ajuda muito nessas dúvidas de prescrição, de interação. Tem casos que não pode ser o soro fisiológico, tem que ser glicosado, por exemplo, no paciente que vai fazer fenitoína. Então, a poli-B tem que ser no glicosado, de maneira geral, a gente evita o fisiológico. Então, tem muitos detalhes que, assim, é quase impossível uma pessoa saber de tudo. Então, a gente realmente precisa de ferramentas e da nossa equipe, né? Para encerrar, eu vou só mostrar aqui que é muitos detalhes, mas se joguem que dá certo. Como é que eu boto esse vídeo aqui? Espera aí, pessoal, um minuto. Os internos que estão sentindo, os acadêmicos aí que estão meio perdidos, não tenham medo. Espera aí que eu tenho dificuldade de botar o vídeo. Vocês estão vendo a tela ou não? Acho que não vai rolar o vídeo. Enfim, era só minha filha de 4 anos fazendo duplo mortal, twister capado no parque. E caindo no mar de esponjas. Que ela se perde ali no meio das. É porque realmente é um duplo mortal, twister capado. É porque vocês não vão acreditar porque o vídeo não funcionou. Mas é verdade. De que é muita informação, são muitos detalhes, mas vocês precisam de persistência, de atenção, dedicação, né? A profissão de médico, ela é muito séria, muito relevante. Um errozinho que você cometer, né, pode ser fatal para o paciente. Então, realmente valorizem bastante esse momento, certo? Realmente foi uma aula breve aí, eu tentei ser mais objetivo possível e peço desculpas aí se eu corri demais. Muito obrigado aí a todos. Estou aqui aberto para dúvidas finais. Eu quero agradecer novamente, né? Sempre uma alegria ter uma aula sua. E assistindo aqui a aula, eu lembrei um pouquinho as visitas na enfermaria, lá na clínica médica. E eu lembro o quanto você nos ajudou na época do R1, né? Principalmente, que a gente chegou um pouco imaturo ainda. Então, ter esse senso crítico da prescrição ajudou muito no nosso amadurecimento. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai fazer com que os acadêmicos, internos e residentes possam olhar a prescrição com uma visão mais crítica e tentar ajustar aquilo que for necessário com as ferramentas que você nos trouxe aqui. Alguém mais quer comentar? Sim, perfeito. Estou à disposição. Foi um prazer. Pois muito obrigado, viu, meu amigo? Uma boa noite. Deus o Eu vou, abençoe. vou encaminhar o PDF do Dr. Yuri, viu? Ele depois manda para vocês, tá bom? Tá, eu envio aqui para eles, pode deixar. Abraço, gente. Foi um prazerzão. Boa noite, um abraço.